Então, sejam muito bem-vindos. Agradeço imensamente a presença e a participação aqui da professora Norma. Vamos dar início agora à palestra Educação Decolonial e Práticas Culturais, uma perspectiva inclusiva. A professora Norma, ela é psicóloga pela Universidade de Santa Úrsula, psicodramatista didata pelo Instituto de Psicodrama e Psicoterapia do Grupo de Campinas, mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas também, doutora em Educação também pela Universidade de Campinas e pós-doutora pela UFRJ. E atualmente eu estou como professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, no Departamento de Ensino e Práticas Culturais. Então, seja muito bem-vinda, professora. Agradeço novamente pela participação aqui e passo a palavra a você. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, o convite para proferir essa palestra, que é uma temática bastante importante para mim. É uma temática que eu tenho trabalhado há alguns anos, com muito carinho e dedicação. Então, eu agradeço e parabenizo a organização desse congresso, né, o Congresso de Países de Língua Portuguesa sobre Educação, um congresso internacional, super bacana, poder estar aqui, poder compartilhar as nossas empreitadas, digamos assim. Quero saudar os colegas palestrantes e cumprimentar todos os participantes que estão aqui conosco, com a disponibilidade de me ouvir, né? E quem sabe que a gente poder depois conversar um pouco, trocar algumas percepções, enfim. Então, muito obrigada mesmo, e eu vou, então, iniciar a minha fala comentando que o currículo, esse resumo que foi lido, né, um resumo do meu currículo Lattes, é uma primeira... O primeiro cartão de apresentação, digamos assim, da gente que está na universidade, pesquisando, enfim, o currículo indica, sem dúvida alguma, uma certa dimensão, um certo mapeamento, né, da minha caminhada, mas vale comentar que esses percursos trilhados são construídos a partir de múltiplas dimensões, né, e diferentes atravessamentos, mobilizados por desejos, por potências, que dizem respeito a um tempo, a um lugar, a um corpo, a um canto, de dimensão e de configuração, melhor dizendo, político, ético, estético, com sonoridades, relevos, tropeços, desvios, mas, sobretudo, deslocamentos, não é? É muito importante eu começar a minha fala, sobretudo quando eu vou falar de educação decolonial, numa perspectiva inclusiva, a noção de deslocamento presente no âmbito desse pensamento. Seguindo, eu quero comentar que eu falo, eu sempre, né, eu penso que todos falamos, mas vou falar de mim, é importante considerar que eu falo a partir de um determinado lugar, a partir de uma determinada condição, né, de sentir, de pensar e de dizer. Afinal, não são todas as pessoas que podem falar, né, que usufruem de uma condição privilegiada, não é, de produzir conhecimento, um conhecimento que vem sendo legitimado historicamente, como se trata de um conhecimento na universidade. Então, a minha fala e toda a produção que a gente tem a possibilidade de fazer está contingenciado por marcadores, não é? Marcadores de gênero, marcadores raciais, marcadores de classe,
No entanto, eu quero dizer que esses marcadores não me definem, não é? Eles me marcam, me mobilizam, mas não me definem, porque o entendimento que eu tenho e com o qual eu trabalho do pensamento de pessoas é uma noção, e eu volto a dizer, é uma noção em constante movimento, em constante fluxo de deslocamento. Então, essas primeiras palavras que eu acabo de comentar situam, não é, a noção de educação numa perspectiva de deslocamento. Então, eu vou usar uma metáfora aqui, que é a metáfora de uma estação. E aí a gente pode pensar uma estação de trem, né, uma estação, por exemplo, de outono, primavera, verão, inverno, estações que são simplesmente momentos, né, que a gente pode parar, mas que a gente pode também prosseguir, assim como a gente pode retornar. Então, a noção de educação com a qual eu trabalho é essa noção que ela, para se manter viva e atual, ela precisa se modificar, ela precisa se deslocar, né? E, nesse sentido, eu trago aqui, eu destaco aqui uma comunidade com quem eu tenho aprendido bastante, que é a comunidade, ou as comunidades de saberes e práticas e de pessoas afrodiaspóricas ou afro-brasileiras, né? Eu sou uma capoeirista, dentre muitas coisas, né, que podem me marcar, mas a capoeira como uma prática cultural, o patrimônio imaterial afro-brasileiro tem, digamos, ocupado um espaço privilegiado no meu pensamento, nas minhas ações, nas minhas produções, nas orientações de pesquisa que eu venho fazendo ao longo do tempo, no campo da educação. E esse campo da educação, pensado como um fluxo, é um campo da educação que se concebe como um campo de sociabilidades com princípios inclusivos, ou a partir de princípios inclusivos. Então, eu venho trabalhando na educação, eu sou professora universitária, eu tenho uma relação de pertencimento com uma prática que é a capoeira, não é? Tenho mobilizado várias reflexões sobre a produção e a circulação do conhecimento, né, a legitimidade do conhecimento, a partir, sobretudo, de 3 eixos: as práticas afro-brasileiras, em especial a capoeira, como eu acabei de dizer, a inclusão, pensando e considerando a inclusão como um princípio constitucional, não é, presente nos processos de sociabilidade, e a educação decolonial, que eu nomeei aqui como educação descolonial, né? Ou seja, uma pretensão de descolonizar uma noção de educação que ainda está muito presente nos contextos formativos, sobretudo na formação de professores, que em especial, o campo com o qual eu trabalho, né, na universidade. Esse campo ainda está extremamente, né, infelizmente, muito colonizado por referências, né, outras referências colonizadoras. E, dentre essas referências, eu destaco o eurocentrismo como uma perspectiva de conhecimento, né? Então, nós temos aí, reconhecidamente, uma colonização epistêmica, né? Uma educação, devido a essa colonização epistêmica, a educação corrente, ou melhor dizendo, hegemônica, presente nas instituições formais, escolares de excelência, ainda, né, se caracteriza
por uma educação, ao nosso ver, colonial, eurocentrada, não é? Elitista, racista, machista, e uma série de, eu posso dizer, uma série de mazelas próprias de um projeto societário colonial que nós vivemos desde o início, né, da colonização de Américas, né, e o Brasil nisso. Então, como o meu percurso profissional, acadêmico e pessoal, ele está fundamentalmente atravessado pela discussão da educação inclusiva, e pensando a inclusão, como eu acabei de dizer, como um princípio constitucional que garante o direito à educação a todas as pessoas, indiscutivelmente, as questões de referências a partir das quais a gente oferece as ferramentas conceituais, as ferramentas de leitura de mundo nas nossas práticas pedagógicas, elas precisam ser tensionadas, né? Então, desse lugar, né, digamos assim, a partir dessa necessidade, desse horizonte que eu venho aqui conversar com vocês sobre decolonialidade, sobre práticas culturais afro-brasileiras, né, compreendidas como patrimônio materiais, bens culturais, em destaque a capoeira, numa perspectiva educacional inclusiva. Então, eu vou, a minha fala, né, esse início de conversa vai estar orientado, eu organizei a partir desses eixos, conforme o título da palestra convida a gente a pensar, tá certo? Bem, seguindo nessa reflexão, algumas ponderações são ainda importantes de serem feitas. Eu sou professora de uma instituição, ok, eu trabalho com educação escolar. No entanto, é importante que a gente lembre que educação não se restringe à escola, né? A escola é um espaço formativo de excelência, sem dúvida alguma, muito importante para o projeto societário, né? No entanto, nós temos muitos outros espaços formativos, espaços educacionais, que eu gosto de pensar como canteiros, como jardins, como territórios terreiros, onde circula, onde opera, onde germina e onde floresce muitas possibilidades, né, de se fazer pessoa, muitas possibilidades de enfrentamento a partir da necessidade do usufruto dos direitos constitucionais que temos, né, considerando aí direito constitucional, tendo como base a nossa Constituição Federal de 1988, né, que, por exemplo, nos garante educação, lazer e liberdade de pensamento, liberdade religiosa, indiscutivelmente. Então, dito isto, eu quero aqui também conceituar um tanto, não conceituar, mas pelo menos dizer como eu estou me reportando à noção de território terreiro. Eu tomo aqui a noção que discute Muniz Sodré, Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino, entendendo o território terreiro a partir de uma circulação e ritualização de afetos e saberes praticados que recriaram, revivem e atualizam sociabilidades. Tá? Então, na minha fala aqui, território terreiro não está restrito, apesar de incluir uma materialidade, uma demarcação tão somente geográfica, mas, sobretudo, não é,
um espaço simbólico e discursivo de circulação de afetos e saberes. E, como eu estou falando de práticas afrodiaspóricas, sobretudo, pensar os territórios terreiros a partir desses canteiros, né, afro-brasileiros, digamos, semeando, né, possibilidades outras que contribuem, sobretudo, com as instituições escolares. Essa tem sido a nossa defesa. Bem, seguindo, eu quero dizer que a educação, nessa perspectiva, enquanto compreendida como um terreiro, ela é sentida a partir de, no rastro de, e constituída por vasto e múltiplo legado, que reconhece a sua ancestralidade oriunda das diásporas compulsórias transatlânticas africanas, que se atualizam nas práticas culturais e litúrgicas afro-brasileiras, consideradas aqui como epistemologias em cruzo ou epistemes macumbísticas. E eu falo disso com muito apreço, porque essas epistemes macumbísticas, parênteses, macumba aqui está tratada como um acervo de práticas e saberes afrodiaspóricos. Tá certo? Então, trata-se de um legado ancestral que nos permite, não é, transgredir a lógica cartesiana de uma racionalidade binária, causal, hierárquica e excludente, que é a lógica, não é, da modernidade, que inventou, não é, a hierarquia e a opressão racial, não é? A noção de raça, que eu vou me desenvolver um pouco mais quando eu apresentar os conceitos da educação, do pensamento decolonial, não é? Essa lógica de uma racionalidade que se pretende universal, não é? Sendo que foi uma racionalidade datada, né, criada a partir da Europa Ocidental, num dado momento histórico, né, subalternizando, né, e negando, né, o status ontológico e o reconhecimento humanitário a muitas outras lógicas, né, a muitos outros modos de vida, a muitos outros epistemes. Né? Então, quando a gente está falando de transgredir a lógica cartesiana, de uma racionalidade excludente, a gente não está falando de substituição de uma por outra. Transgressão aqui se realiza numa coexistência de processos de sociabilidades e processos discursivos e lugares de enunciação sobre o mundo, né? Lugares lentes de leituras de mundo, plurais. Então, é nesse sentido que a gente está falando, tá certo? Bom, feita esse preâmbulo, né, do modo como a gente está tratando a educação, do modo como a gente compreende a inclusão, né, da potência das práticas afro-brasileiras, né, como espaços, como terreiros, territórios formativos. Então, feita essa consideração inicial, eu peço licença para apresentar alguns slides sobre o pensamento decolonial, para a gente fazer essa interlocução, né, mobilizar algumas possíveis reflexões, trazer algumas noções conceituais deste pensamento compreendido e denominado pensamento decolonial, que nós o chamamos de descolonial por uma questão de gramática. Mas vale dizer, né, que existe uma tensão entre a palavra descolonial e a decolonial. Tensão esta que questiona o descolonial por conta de que a colonização ou o colonialismo não foi superado. Então, pesquisadores e pesquisadoras latino-americanos
gostam, né, preferem usar o termo decolonial, né? No entanto, por conta da nossa gramática colonial, diga-se de passagem, eu tenho usado descolonial, no entanto, conceituando o que eu estou chamando de descolonial. Tá? E aí eu me apoio, digamos assim, nos conceitos do pensamento decolonial. Tá certo? Então, feita essa consideração, eu vou pedir licença e, na verdade, eu vou tentar apresentar os slides. Espero que eu consiga, tecnicamente falando. Um minutinho só. Qualquer coisa eu estou aqui e te dou uma ajudinha. Tá, eu peço ajuda se não estiver aparecendo, tá? Tá bom. Bom, comecei a compartilhar. Por favor, me avise. Tá entrando aqui para gente, só não tá em tela cheia. Tá, vou colocar. Foi? Foi. Posso começar, então? Pode sim. Só passa ele para só para ver se dá certo a passagem, porque às vezes ele dá uma travadinha. Tá, eu vou prosseguir. Qualquer coisa você me fala, tá bom? Tá bom, perfeito. Então, vamos lá. Então, como eu disse, esses slides, eles trazem de modo breve, claro, né, pelo tempo que a gente tem, de noções conceituais dessa perspectiva epistêmica, teórica e política que é o pensamento decolonial. Então, vamos lá. Para abrir os slides, eu trago aqui esse quadro de um artista uruguaio, Joaquim Torres, que, em 1943, apresenta a América Invertida. Esse quadro, ele pode ser considerado, digamos assim, uma metáfora, né, do giro colonial proposto pelo pensamento decolonial, conforme vamos compreender a seguir. Tá? Bem, como é que a gente compreende esse pensamento decolonial? Noções básicas, como eu disse. Trata-se de um pensamento sistematizado, fruto de um projeto, digamos assim, um programa de investigação da lógica modernidade-colonialidade, ocorrido na década de 90, por pesquisadoras latino-americanos, tá? E que se tornou uma referência teórica, epistêmica e política, o pensamento decolonial. Essa sistematização tem como precursora, ou precursor, os estudos pós-coloniais e culturais, que foram estudos que surgiram após a libertação de várias colônias na segunda metade do século XX, colônias essas em África, na Ásia, né, e que uma série de estudos e conceitos foram sendo apresentados. Fanon, por exemplo, é uma referência fundamental, considerado um precursor, Stuart Hall nos estudos culturais, e outros. Eu não vou aqui citar por conta do tempo. Tá? Seguindo, esse pensamento sistematizado, investigando essa relação entre colonialidade e modernidade, problematiza fundamentalmente o âmbito da epistemologia, o âmbito epistêmico, pretendendo-se uma referência teórica e política, né, de tensionamento, de enfrentamento e de desconstrução hegemônica de uma perspectiva de conhecimento considerado o eurocentrismo e o cientificismo que foram instituídas na modernidade, no âmbito da colonização, sobretudo a data que se tem, quando a gente fala de modernidade, a partir desse pensamento, a gente está falando da colonização das Américas no século XVI, tá? Ou melhor, no século XV, perdão. Nós aqui no Brasil é que século XVI. Bom, ocorre que a colonização, não é, das Américas, ela não é tão somente um processo histórico, jurídico, político, mas esse processo, essa noção, o colonialismo enquanto fenômeno histórico, ele carrega junto
e carregou e carrega uma colonização no âmbito do saber, né? Então, a colonização epistêmica é produto de um longo processo de colonialidade, que é um conceito que a gente vai ver mais à frente, que continuou reproduzindo as lógicas econômica, política, cognitiva, da existência, da relação com a natureza, da noção de gênero, dos processos de subjetivação, por exemplo, forjadas no período colonial. Decolonialidade é uma noção que implica no enfrentamento a este processo. A decolonialidade, apesar de ser um conceito deste pensamento decolonial, dessa sistematização, a gente não pode compreendê-la ou compreendê-lo enquanto conceito como restrito a um conjunto de autores, no caso, os latino-americanos. Mas entender decolonialidade a partir de lutas e movimentos de resistências e reexistências de gente subalterna. Travou um pouquinho o seu som, professora. A professora teve um probleminha com a internet e ela caiu. Então vamos aguardar um pouquinho. Eu acho que logo ela retorna. Ao pessoal que está entrando agora, a professora Norma caiu da ligação, estou esperando ela retornar aqui, já entrando em contato com ela.
Aproveito para lembrar aqui que a palestra que aconteceria hoje de manhã, das 11 ao meio-dia, fortalecimento do currículo de língua portuguesa a partir da ação de cooperação multilateral entre países de língua portuguesa, com a professora Tereza, que precisou ser desmarcada no período da manhã, vai acontecer agora à tarde, tá? Logo após essa palestra agora. Então, às 15h15, mais ou menos, nós retornaremos também com a palestra da professora Tereza.
Pessoal, ainda não consegui contato com ela. Caso ela não retorne, para que não tenha prejuízo aqui na nossa programação, nós vamos gravar a palestra e, da mesma forma, disponibilizar para vocês. A próxima, ela está em um link diferente, tá? Então, não será nessa mesma chamada. Eu peço para que vocês entrem lá na área do participante para acessar o novo link da reunião. Eu vou esperar aqui mais uns 10 minutinhos, que seria o horário do término da palestra, para ver se ela retorna e a gente consiga fazer o restante da gravação. Mas, como eu disse, caso contrário, faremos essa gravação em outro momento com ela e vamos disponibilizar a palestra para vocês. Vocês estão me ouvindo? Ah, agora sim. Pronto. Deu uma lacuninha, né? Sim, sim. Bom, eu ainda tenho 10 minutos, não é? Sim. A próxima palestra é às 15h15. Então, na verdade, se a senhora tiver uma disponibilidade, dá para a gente estender aí até às 15 horas. Tá, eu só gostaria de ocupar mais 10 minutos, que foi o tempo mais ou menos com o qual eu me organizei para finalizar a minha fala, e depois a gente pode abrir para uma conversa, pode ser? Perfeito, pode sim. Obrigada, beleza. Bom, esses slides foram organizados, né, com o propósito de poder trazer alguns conceitos, compartilhar alguns conceitos do pensamento decolonial, para que a gente possa reverberar, digamos assim, né, no campo das nossas ações educacionais, pensando, sobretudo, os bens culturais e materiais enquanto potência, né, para contribuir aí com esse deslocamento nos territórios formativos. Bem, dito isto, eu gostaria de fazer uma provocação, né, na sequência, pensar assim, será que a gente pode, a partir desses comentários, a partir dessas relações feitas até agora, repensar a formação de professores? Ou melhor dizendo, o que temos a ver com isso, né? Nós, professores, que formamos outros professores, ou que educamos pessoas, né? Como é que a gente se coloca frente a estes tensionamentos, né? A estas problematizações no campo epistêmico e político que essas referências nos possibilitam, né? E para fazer uma provocação, eu gostaria de pensar aqui, compartilhar, não é? Que quando a gente pensa a educação como processo contínuo de sociabilidades, enquanto um direito inalienável, não é? Como é que a gente pensa a educação? A partir de uma educação inclusiva enquanto política pública, pautada no reconhecimento da diferença e dos direitos humanos? A gente ouve bastante isso, mas aí eu indago, né? Que direitos humanos, né? Vale indagar. Qual é a noção de humanidade com a qual a gente está trabalhando? Essa noção de humanidade, ela concebe, ela reconhece modos plurais de existência? Essa noção de humanidade ainda funciona, ainda opera em modo binário, não é? Estabelecendo hierarquia entre humano e não humano? Essa noção de humanidade ainda trabalha com uma contraposição entre natureza e cultura, entre humano e animal? Essas contraposições seriam coloniais? Seriam racistas? Seriam patriarcais? Estas noções estão presentes
nas nossas práticas, no nosso cotidiano? E como, não é? Será que a gente consegue pensar, conforme eu tentei aqui apresentar, valendo dos conceitos disponíveis, né, no pensamento decolonial, será que a gente consegue identificar a colonialidade como legado do colonialismo e da modernidade, atravessando os nossos menores espaços de convivência, de relacionamento, de ação, de trabalho, de pensamento, de leitura de mundo? Será que a gente consegue fazer essa leitura? Bem, por fim, feita essa provocação, eu finalizaria a provocação do seguinte modo: quais são os nossos critérios de escolha? Por que uns e não outros? Afinal, pertencer ao mundo é sentir-se parte desse mundo. E, nesse sentido, responsável para com esse mundo. E esse mundo é plural, esse mundo é múltiplo. Então, estamos falando para uma extensa comunidade, para corpos, para poéticas, para estéticas plurais, não é? De existência e de conhecimento. Por fim, vou finalizar aqui sintetizando o que eu tentei expor. Bem, eu quis, com toda essa minha fala, destacar aqui como necessária e urgente a ampliação e o deslocamento da noção de inclusão no campo educacional. Inclusão não pode estar restrito, ou seria muito limitado, pensar inclusão a partir de alguns grupos, né? Então, eu proponho aqui, ainda que para políticas públicas, as bandeiras identitárias sejam fundamentais. Não estou questionando isso. Eu estou tensionando a noção conceitual com a qual a gente está trabalhando e com a qual a gente enuncia, né, e anuncia as nossas proposições. Então, proponho e reconheço como necessário ampliar, né, esse entendimento de inclusão, problematizo a hegemonia de uma geocorpo política de conhecimento, ainda fortemente eurocêntrica, racista, patriarcal e colonial, muito presente nas referências que orientam os nossos cursos de licenciaturas, reiterando processos de subjetivação, percepções, práticas e seus efeitos políticos de subalternização, invisibilidade, apagamento e descrédito de comunidades formativas de saberes, gentes e práticas afrodiaspóricas afro-brasileiras. Como recorte, tenho destacado a capoeira, em razão de um sentimento de pertencimento e consciência ancestral tecidos em cruzos transatlânticos de matrizes e matizes africanas. Caras são, para mim, as noções de experiência, colonialidade, macumba, gira, cruz encruzilhada, perspectivando a potência formativa e inclusiva de epistemes plurais necessárias à formação de professores e a todo o campo educacional, dado o reconhecimento ontológico e afirmação de direitos constitucionais de todas as pessoas, em especial de gentes e comunidades que ainda sofrem as mazelas e perversidades
de um projeto civilizatório escravocrata, colonial, racista, patriarcal e capitalista. Destaco ainda que estas inquietações me acompanham e que mobilizaram o recente pós-doutoramento, como já foi dito aqui, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o professor Rafael Adoc Lobo, no Laboratório X Encruzilhadas Filosóficas, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, na linha de pesquisa Filosofia Popular Brasileira. A todos, a todas e a todos, minha gratidão. Então, fico aqui disponível para que a gente possa conversar. Obrigada. Agradeço novamente pela fala, muito enriquecedora, acho que traz luz aí a muitas questões de extrema importância que devem ser discutidos e que devem ser pauta aí para uma mudança nas nossas ações. Então, abrimos para perguntas. Uma pergunta aqui do Josias. Professora, a senhora acha que quando o aluno faz um vídeo na escola com os professores, principalmente nas periferias do Brasil, e escolhem o tema e levam para a escola um pouco de sua cultura, é um pouco de uma ação que pode ser, dependendo da intencionalidade pedagógica, decolonial? Olha, eu acho que quando um aluno faz um vídeo e leva para a escola, entendendo a escola como uma comunidade, né, importante, formativa, para compartilhar esse tema, como foi falado aqui, eu não sei qual tema, né, mas se for um tema que problematiza as relações de opressão, as relações de dominação, os processos de subalternização, e a produção de ausência de outros saberes e outra gente, para além daqueles e daquelas já reconhecidos, eu creio que sim. Tá? E aí, nós, professores, acho que a gente tem a obrigação, né, de abrir nossos poros, se eles não estiverem abertos. Ontem eu ouvi essa palavra, eu gostei muito e vou usar, para uma escuta ativa, uma escuta sensível, né? Para um olhar acolhedor, né? E para uma problematização, naturalmente, porque o nosso papel é esse, né? De problematizar a vida, né? De maneira que as nossas condições de nos sentirmos pertencentes a este mundo possam ser otimizadas, né? Porque, nesse sentido, a gente pode vir a sentir maior responsabilidade uns com os outros, né? E acho que a gente está num momento histórico onde a gente tem que cada vez mais, a gente tem que cuidar dos nossos vínculos, das nossas ancestralidades, né? Das nossas relações de pertença. Então, eu agradeço, Josias, esse comentário e a oportunidade para a gente falar disso, viu? Mais alguém queira fazer algum questionamento? Podem ficar à vontade para abrir o microfone também, quem se sentir à vontade, ou aí pelo chat mesmo. O pessoal está tímido. Mais alguém, gente? Eu não estou vendo. Enquanto o pessoal está pensando, eu vou aqui me permitir, digamos assim, dando continuidade aí ao comentário do Josias,
que a noção de decolonialidade é justamente a possibilidade da gente enfrentar processos de dominação e opressão, para sintetizar um pouco o nosso entendimento, né, a nossa leitura, tá bom? Bom, acho que se não tivermos mais questionamentos aqui, acredito que podemos caminhar, então, para o final. Agradeço imensamente, novamente, professora, pela participação e pela contribuição riquíssima aqui. Ah, o Rafael levantou a mão aqui. Pode falar. Boa tarde a todos, boa tarde, professora. Boa tarde. Professora, quando a gente fala sobre decolonialidade, é um tema muito amplo, né? Eu não digo que é um tema, é uma postura. Nós temos que ser decoloniais. Nós temos que saber que a decolonialidade ela envolve questões epistemológicas, questões de valorização de minorias, mas como que a senhora hoje vê que nós podemos decolonizar a nossa educação, que é totalmente visada em um currículo eurocêntrico, em um currículo que não aborda, por exemplo, os saberes. Eu não digo nem somente da América Latina, mas os saberes, por exemplo, da África, entendeu? Os conhecimentos, as epistemologias do Sul, de Boaventura, que também tem a ver com né, tem essa pegada decolonial, de Agino, de Quinjano, que também foi um dos estudiosos precursores da decolonialidade. Como que a senhora vê que nós poderíamos começar a introduzir esse pensamento decolonial em um currículo colonizado? Legal. Obrigada, Rafael, pela... Por nada, professora. Olhe, eu acho que a gente tem muitos caminhos, né? E, naturalmente, que o caminho a gente escolhe de acordo com as condições que a gente tem. Então, considerando a etapa de escolarização, o grupo com o qual a gente está interagindo, enfim, considerando todo o nosso entorno, né? Então, essa é a primeira coisa. Eu concordo muito com você e agradeço quando você nos lembra que a decolonialidade, além de uma perspectiva de materialidade, de enfrentamento, de tensionamento, envolve uma postura, né? E, nesse sentido, envolve a nossa... um processo até de autoconhecimento, da gente saber quais são os nossos limites, quais são os nossos horizontes de mundo, né? Então, a noção de decolonialidade, nessa perspectiva, passa pela nossa subjetividade, naturalmente, porque não é à toa que a gente escolhe trabalhar com essa referência. Agora, eu penso que, por exemplo, quando eu falo de práticas culturais afro-brasileiras, isso pode ser um caminho, é o caminho que eu tenho particularmente destacado na universidade, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação e no campo da extensão universitária. Né? Então, as práticas culturais afrodiaspóricas, não só a capoeira é que eu tenho um apreço especial por ser capoeirista há muitos anos, mas existem outros bens, né, culturais, como o maracatu, como o samba, como o jongo, não é? Como o samba rural, não é? O samba de bumbo, o samba de lenço. Então, a gente tem muita riqueza, digamos assim, a gente tem muita diversidade cultural, e muitas delas foram já registradas, né? Obrigada, Luciano, por me corrigir, que eu tenho falado reconhecidas, mas quando um bem cultural é registrado, é porque ele é reconhecido institucionalmente. Muitas manifestações
têm sido reconhecidas e registradas como patrimônios imateriais brasileiros, né? Então, nesse sentido, a gente tem um certo processo de institucionalização, né, de certos reconhecimentos. E por que isso não pode entrar, né, nos nossos espaços formais de escolarização? Seja no ensino fundamental, seja no ensino infantil, seja na universidade, né? Agora, como eu penso que a gente tem que estabelecer relações com o conteúdo curricular com o qual que está sob a nossa responsabilidade, estabelecer relações, né? Estabelecer relações e usufruir das dimensões históricas, das dimensões ancestrais que esses bens, por exemplo, nos oferecem, né? Então, eu penso que um dos caminhos é esse. Um outro é a gente rever as nossas referências bibliográficas. Quais são os autores que a gente oferece, não é? Às nossas turmas? Qual é a literatura que a gente oferece? Que tipo se a gente trabalhar com cinema, por exemplo, que tipo de cinema a gente indica? Que tipo de música a gente socializa? Então, eu penso que a gente tem um arsenal artístico, cultural, poético e litúrgico que muito pode nos auxiliar, tá? Só para finalizar, eu sou professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Já há algum tempo, existe um movimento cada vez mais fortalecido, por conta dos estudantes, de reivindicação que nas nossas bibliografias contemplem autores negros, autoras negras, mulheres, né? Porque a gente tem um patriarcado também no plano do saber reconhecido, né? Então, não é fácil escolher mulheres para a gente trabalhar como referência bibliográfica, né? Autores negros, negras ou afrodescendentes, né? Mestres e mestras dos saberes populares, cordéis, enfim, fico por aqui, acho que falei bastante. Diga, Rafael, por favor, não sei se eu respondi. Não, a senhora chegou até no ponto que eu queria dizer. Por que não abordarmos, por exemplo, cientistas, mulheres que são físicas, que são doutoras em químicas, que trabalham enfim, que ganham prêmios? A gente só mostra o lado colonial, não é? O lado que a gente não se deixa transgredir. Então, eu sou pedagogo e eu gosto da decolonialidade, eu também sou professor de letras, atuo no campo da linguística aplicada decolonial. Então, é um tema muito interessante, que é romper justamente com tudo aquilo que a gente conhece. A gente tem que desconstruir o que a gente conhece e começar a construir e valorizar o que a gente, de fato, produz e conhece. Sim. Não, a senhora concorda comigo? Concordo. A gente tem uma produção literária, artística e poética fantástica, né? Os saberes populares, por exemplo, nos ensinam tremendamente. Então, Carolina, sem dúvida, Carolina Maria de Jesus tem uma obra agora que vem sendo bastante consagrada, uma literatura, Um Defeito de Cor. Eu fui a uma exposição no Rio de Janeiro e soube que vai ser tema, se não me falha a memória, da Portela, agora do Carnaval, de uma autora negra, mineira. A gente tem a Conceição Evaristo, né? Sim, sim. Enfim, a gente tem, né, tanta coisa bacana, né?
que eu acho que a gente tem que começar, e aí não é deixar de falar, claro, não tem problema nenhum trabalhar com autores europeus ou brancos, heterossexuais, enfim, esse padrão mais normativo, mas que também a gente possa valorizar, não é? E socializar uma produção do nosso lugar, né? Por isso que eu falei de território também, né? Exatamente. Essa noção de lugar é muito cara ao pensamento decolonial, sobretudo brasileiro, né? A gente poder falar do samba, porque, né? Recentemente eu tive com um colega filósofo que ele fala: o meu lugar é do aquele autor Arlindo Cruz. A noção conceitual de lugar que ele trabalha é de Arlindo Cruz, aquele samba lindo, né? Madureira é uma periferia do Rio de Janeiro, né? Enfim, então acho que, Rafael, eu tenho trabalhado por aí, tá certo? Longe de mim, né? Achar que não é o único caminho, é o caminho que eu tenho escolhido. Sim. Né? E com não, muita alegria. Professora. Oi? E é muito parecido com o caminho que eu também atuo, que eu escolho. Então, eu escolhi. Então, né? Muito obrigado. Obrigada a você. Bom, pessoal, vamos então agora encaminhar para o final mesmo. Novamente agradeço a presença e a participação da professora. Saímos todos aqui enriquecidos com a sua fala. E agradecemos a participação de todo mundo aqui também. A professora deixou o e-mail dela aqui no chat. Isso. Muito obrigada, viu, mais uma vez, e fico aí à disposição para outras conversas e outros momentos agradáveis. Muito abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, pessoal, só lembrando que agora nós temos a outra palestra, como eu falei, entrando ali na área do participante, vocês conseguem